Bom dia a todos. É um prazer contar com a presença de vocês em mais uma edição do Logicalis Webinar Academy. Antes de começarmos, eu queria dar uma breve introdução sobre a Logicalis. Nós somos uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação e temos operações nos 5 continentes. Na América Latina, contamos com uma equipe de mais de 3.000 profissionais distribuídos em nossas operações em 11 países. No Brasil, contamos com escritórios em São Paulo, capital e interior, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e região Norte e Nordeste. Com a missão de ser um agente transformador da sociedade, acreditamos na aplicação de tecnologias inovadoras para suportar os nossos mais de 1.000 clientes no caminho da digitalização de seus negócios, sempre com soluções desenhadas sob medida para cada necessidade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Caso tenham qualquer dúvida, nos enviem as perguntas pelo chat e nós faremos o possível para conseguir responder todas. Esse evento ele vai ser gravado e ele vai ficar disponível na nossa plataforma do Logicalis Webinar Academy. Hoje, o nosso tema é: como melhorar a segurança corporativa e o monitoramento de usuários através do gerenciamento de dispositivos? Nesse webinar, nós vamos discutir como as soluções de gerenciamento de endpoints funcionam e como elas conseguem ajudar no caminho de uma política de segurança Zero Trust, impedindo que pontos únicos de ataque estejam disponíveis para que toda a rede seja ameaçada. E para falar um pouquinho sobre isso, nós convidamos aqui o Rafael Cosmo, que é pré-vendas de Microsoft na Logicalis, e o Hélio Araújo, que também é pré-vendas de Microsoft na Logicalis. Meninos, é com vocês. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu estou aqui com o Hélio. A gente também está contando com a presença do Wagner para bater um papo aqui sobre esse tema, né? Eu vou compartilhar a minha apresentação aqui, mas a gente preparou aqui uma conversa para discutir sobre esses principais pontos, né, do gerenciamento. E fiquem à vontade para mandar as perguntas aí, como a Joyce falou. Deixa eu ver. Bom, pessoal, vamos começar aqui a apresentação, então. Aqui é uma breve agenda. A gente vai vou falar um pouquinho dos objetivos do evento, vou focar no assunto principal desse tema aqui, que é a segurança, né? Dar uma passada breve nas soluções da Microsoft e concluir com as melhores práticas, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para melhorar a situação. Bom, pessoal, a gente tem conversado muito com os nossos clientes sobre esses temas, sobre cloud, sobre segurança, sobre como que as empresas vêm evoluindo, né, em termos de tecnologia, e a gente sabe que são temas bastante complexos e que demandam uma expertise, né, toda essa necessidade de você conseguir implementar tecnologias mais novas, conseguir controlar essas tecnologias e aplicar elas com uma gestão financeira mais eficaz, isso daí é bastante complexo. Então, a gente está aqui, né, como pré-vendas da Microsoft e da Logicalis, né, trazendo todo esse conhecimento para vocês, justamente para facilitar isso e deixar essa conversa de uma forma mais natural internamente. Eu vou passar um conceito aqui para vocês, que é o caminho da TI moderna, que é o que a gente tem enxergado nos nossos clientes, né? Então, hoje você encontra ainda empresas onde, quando o funcionário ele entra ele é contratado, né? Agora, na pandemia principalmente, né? Tá rolando bastantes movimentações no mercado. Antes você entrava na empresa, você tinha uma mesa, um desktop, um equipamento, né? Que era só um device gerenciado. Normalmente, a empresa era dona desse device, então você só podia sentar lá, fazer o seu trabalho, você acessava uma rede fechada, corporativa, acessava um aplicativo legado que estava dentro da rede da empresa. Né? Quando dava algum problema nesse equipamento, era um suporte manual, tinha que vir o helpdesk, chegar lá, conversar com você, era um suporte reativo e é um suporte bem high touch, assim, né? Com muito contato personalizado. Hoje, o que a gente vê nas empresas e essa movimentação que está acontecendo é que você não trabalha, o
colaborador ele não entrega o valor dele só com um único device. Ele não precisa só utilizar um computador, um desktop, um notebook que a empresa dá para ele, né? Com essa dificuldade, muita gente não está podendo ir para a empresa, né? Não está podendo ir para o escritório ainda. Então, a gente vê um cenário onde o colaborador ele utiliza muitas vezes mais de um device, até um device dele mesmo, né? A gente teve um tempo atrás o boom a tendência do BYOD, né? Você levar seu próprio equipamento para ele se integrar na rede da empresa e você conseguir utilizar o seu notebook pessoal para trabalhar. E isso tem se consolidado no mercado, né? Uma empresa moderna, ela já garante vários tipos de devices para o seu funcionário. Hoje, por exemplo, todo mundo aqui tem notebook, celular, às vezes um tablet que também usa para produzir alguma coisa para a empresa. E aí a gente também não fica limitado a usar uma aplicação só da rede corporativa. Hoje a gente consegue usar aplicações que estão hospedadas na cloud, aplicações que fazem chamadas de software, com software as a service, usando tecnologias platform as a service, né? E tudo isso obriga que o suporte seja uma coisa mais automatizada, seja um suporte mais proativo, né? Um suporte onde putz, eu não estou conseguindo acessar, é um suporte mais self-service, você tem, sei lá, boas práticas que o próprio usuário consegue fazer isso, né? Fazer as correções necessárias. Então, a gente vê que o ambiente corporativo ele vem mudado justamente para absorver essa nova questão de mobilidade, né? Dos funcionários. E aí, quando a gente se depara com um cenário de vários dispositivos, né, muitas tecnologias entrando nessa nossa empresa, né, na rede corporativa, de como que eu vou absorver tudo isso, né? Um dos pontos mais preocupantes dessa nova camada de gerência é a segurança. Então, o tema principal que a gente vai falar aqui nessa apresentação é justamente por que a segurança é importante, como que as soluções conseguem ajudar nesse ponto, né? Como que a gente cria todo um mindset para preparar a infra para atender, assumir os riscos que a gente precisa tomar e mitigar todos eles, né? As ameaças, etc. Passando para vocês aqui um cenário atual, hoje, essa pesquisa aqui é de 2017, mas ela ainda é o cenário que a gente se depara, né, atendendo os nossos clientes. Então, para vocês terem uma noção, hoje a gente vê que as empresas elas usam assim, muitos produtos de segurança de vários fabricantes diferentes. Então, aqui é um dado de 70 produtos de 35 fabricantes, né? Isso gera o quê? Complexidade na hora de você precisar integrar uma solução com a outra, um módulo de uma solução de segurança de um fabricante com outro. Então, você pode ter alguns gargalos, né, nessa comunicação entre as ferramentas. E aqui tem outro dado que uma organização gasta anualmente em tempo perdido respondendo a alertas de malware incorretos, aproximadamente 1,37 milhões de dólares, né? Que hoje em reais vale, sei lá, 20 bilhões de reais com a cotação atual, mas isso daqui é um cenário bastante consequência da complexidade das ferramentas, né? Então, você vai ter uma segurança tão fragmentada que às vezes um malware não consegue ser identificado porque é aquela coisa, né? Todo mundo tentando responder a uma ocorrência e ninguém se responsabiliza, né? As ferramentas também passam por esse tipo de coisa. E aí a gente vê que tem uma escassez de mão de obra em segurança cibernética enorme, né? Hoje eu vejo assim meus amigos, eu conheço um monte de gente do mercado de trabalho que está se especializando em cibersegurança e é um mercado muito aquecido, né? A gente vê muitas empresas contratando, focando nessa parte de cibersegurança justamente porque as empresas elas vêm se modernizando, né? E quanto mais moderna você se torna, mais tecnologias você absorve e maior a camada de segurança você precisa se preocupar. E a nossa apresentação... E aí, né, Rafa, então, continuando aí, desculpa te interromper aí, mas Sem problema. esse é um modelo também que cada vez mais as ameaças vêm se sofisticando também, né? Então, cada vez mais os hackers aí, as motivações de invasão nas empresas também cada vez estão mais sofisticadas, né? E você manter um time sempre atualizado, né? Um time que
consiga dar todo o atendimento nas empresas hoje, às vezes é um pouco difícil, né? Então, por isso que essa escassez de mão de obra sempre acaba sendo um desafio aí para as áreas de segurança de todas as empresas, né? Segue aí, Rafa. Rafa. Aí, pronto. Estou passando aqui o PowerPoint, estava demorando. E aí, o que acontece também? Quando a gente conversa com os nossos clientes, a gente vê que, principalmente se tratando dessa parte de gerenciamento de dispositivos, né, quando a gente começa a ver que os funcionários estão... A gente está tratando uma oportunidade de gerenciamento, sei lá, os colaboradores vão começar a usar dispositivos próprios. Quem normalmente toca esse tipo de processo dentro da empresa é uma equipe de TI. E essa equipe de TI, ela acaba sendo apartada de uma equipe de segurança das operações da rede, por exemplo. Então, o cenário que a gente está enfrentando atualmente é um cenário de fragmentação entre essas duas áreas, né? Quando a empresa começa a absorver dispositivos, distribuir novas ferramentas para os funcionários, muitas vezes esses dispositivos e essa implementação não segue um padrão que a própria rede corporativa segue de segurança. Então, sei lá, você tem uma equipe de SecOps aqui que ela vai lá, se prepara para mitigação, remediação, identificação, né, de possíveis ameaças. Só que a equipe de TI, ela pega algumas políticas dela, de padrões, né, que os outros usuários prévios já utilizam, faz um rollout e dá para o novo funcionário. Só que esse tipo de preocupação, ele precisa ser consolidado, né? A área de segurança precisa conversar mais com a área de TI que vai entregar esses dispositivos, né, para os usuários. Isso é uma tendência também, né, Rafa? Cada vez mais as áreas estão com esses conceitos de SecOps, DevOps, né? Então, as áreas elas acabam tendo que os times são mais integrados, né? Então, porque a segurança ela é um todo, né? Ela começa desde lá da infraestrutura como um todo, passa pelas aplicações, etc. Então, quanto mais estiver próximo, né? As equipes trabalhando juntas, olhando um todo, não vendo só um pedaço, né? Então, eu protegi meu perímetro aqui, mas não estou pensando na minha aplicação, né? Então, quando a gente integra os times, né, e os times acabam trabalhando mais próximos, isso acaba sendo um diferencial aí e acaba evitando uma série de brechas, né, que porventura pode comprometer o ambiente aí em termos de segurança, né? Até um ponto legal complementando a fala de vocês dois quanto a isso, é que hoje em dia é sabido, né, que mitigar o problema ele gera muito mais transtorno e custo financeiro para as corporações. Então, quando se nasce seguro, se tem essa percepção melhor do investimento e, consequentemente, da aderência da política à sua rotina da empresa, né? Isso também é bastante importante, porque quando se tem a mudança em alguma política de segurança ou em alguma ferramenta, algum modo produtivo, você acaba tendo algum impacto, por mínimo que seja, dentro da sua rotina ou da sua operação. E quando isso já nasce do zero, pelo menos com a visibilidade, né, que o SecOps já permite que se tenha, consequentemente, para você mitigar ou tá corrigindo aquele incidente ou aquele problema, você acaba tendo um impacto bem menor na sua operação. Isso também é bastante importante, é que a gente hoje lidar com operações com uma dinâmica muito mais ágil, com soluções que têm um tempo de implementação e de maturação dentro das companhias muito mais curto. Então, quando a gente tem qualquer mudança na cadeia produtiva de qualquer negócio, esse conceito de SecOps aí já nascer com a visão de segurança já ajuda bastante nesse ponto. Hoje, isso que você estava falando é o famoso prevenir é melhor do que remediar, né? E aí é uma realidade que a gente vê hoje nessas redes baseadas em perímetro, né? Quando a gente começa a falar de uma pulverização maior de devices na rede, a gente começa a ver como esse paradigma de rede baseada em perímetro acaba sendo prejudicial, né, para o negócio como um todo. Porque o que é uma rede baseada em perímetro? Né? É uma rede onde, literalmente, você traça os limites da segurança, né, da sua corporação. Então, a partir do momento que você consegue entrar com devices
que não segue alguma política, não segue um compliance nessa rede, você tem uma ameaça que pode se espalhar verticalmente, horizontalmente, né? Um device que, sei lá, já foi conectado na intranet, hoje você pega um seu celular que não recebe, não é gerenciado pela empresa, e você pega e se conecta numa rede, numa intranet, você tem um ponto de risco, né? Um único ponto de ataque. E aí tem esse slide aqui, ele é bacana porque ele dá uma boa explicação dá uma noção mais ou menos do que a gente está querendo dizer aqui sobre uma rede baseada em perímetro, né? É como se você tivesse a sua empresa enfrentando todo um aquário, né? Um oceano de ameaças aí, prestes a invadir a sua rede, mas ao mesmo tempo, quando você cria esses muros, você tem todo esse problema do tipo, se um usuário não tiver conectado na rede da empresa, ele não consegue colaborar direito usando as ferramentas disponíveis, né, hoje no mercado. Se o usuário não tiver dentro da rede corporativa, ele perde produtividade, ele não consegue acessar algum sistema, né? Isso, quando você se preocupa com uma segurança fazendo esse desenho inicial, você inibe essa mobilidade do usuário, né? Com a intenção de você distribuir devices ou permitir que eles sejam usados pelos funcionários é justamente para você atacar esses pontos, né? Hoje, a gente tem diversas ferramentas de colaboração, onde você consegue editar um documento junto com outro funcionário, usando o Microsoft Teams, por exemplo, e só que numa rede baseada em perímetro, existem algumas limitações que podem impedir esse tipo de coisa, de funcionalidade. Hoje ainda muitas empresas hoje ainda tem esse conceito, né, de pensar muito ainda no perímetro, né? Então eu vou proteger toda a minha camada aqui de entrada da minha rede, né? Entendo que tudo que está dentro da minha empresa está mais seguro do que está fora, né? É claro que a gente não tem que não pensar no perímetro, né? Acho que o perímetro é importante, acho que essa camada inicial ela é muito importante, né? Você pode deixar a sua rede exposta, né? Mas em contrapartida, e aí a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, né, Rafa? A gente tem que pensar no que está dentro também. E como o Rafa comentou num dos slides à tarde, cada vez mais os dispositivos estão sendo conectados à internet, né? Então hoje você tem seu notebook e o usuário vai estar com o celular dele ali dentro de casa. Então, assim, essa preocupação com dentro da empresa também é muito importante, né? Para você também ter essa coisa. E com isso, você pensar que eu posso proteger a minha rede, né? Pensando no perímetro, né? Mas também dando a possibilidade, né, dos profissionais poderem colaborar, né? Então, às vezes a gente fica pensando muito, vou trancar tudo aqui e meu usuário só vai poder acessar meu RP aqui, ou minha coisa, através de uma VPN, né? E isso às vezes é um problema, porque às vezes ele está com um problema na VPN, ou às vezes não consegue fechar essa VPN, né? Ou existe uma complexidade na VPN, né? Então isso às vezes acaba inibindo a produtividade do cliente, né? Do usuário final ali na ponta, né? Só um comentário aí, Rafa. Beleza. E aí, o que a gente vai discutir agora é como que a gente consegue, né, se afastar desse conceito do aquário, né? Aqui, esse exemplo é bacana porque tem toda a redinha que representa a rede, de fato, né, da empresa dentro desse aquário, e aí você tem algumas camadas por onde você precisa passar, né? Por como que você se preocupa em proteger a identidade, dispositivos, a parte de aplicação da infra em si que o usuário precisa acessar e principalmente os dados, né, que eles são o ativo mais importante das empresas hoje, né? E para a gente começar essa discussão, a gente precisa comentar um pouco sobre o mindset Zero Trust, né? São palavras que estão na moda, tanto mindset quanto Zero Trust, né? E aqui a gente está no ápice da buzzword aqui, mindset Zero Trust. Mas é um mindset onde você começa a se preocupar, você toma como base esses 3 grandes pilares,
né? E o que acontece? Hoje, você tem que se preocupar sempre em quando um dispositivo está acessando a sua rede, você tem que verificar ele explicitamente. Antes, a gente tinha uma discussão antes de uma V0.1 do Mindset Zero Trust, onde você podia confiar, mas você tinha que verificar. Hoje não. Hoje já é uma boa prática você ter uma política de segurança onde você faz a verificação explicitamente. E toda vez que o usuário for acessar alguma coisa, você tem que fazer as verificações. A gente vai comentar isso nos próximos slides, né? De políticas, de acesso condicional, por exemplo. Mas é uma boa prática hoje, quando você fala de segurança de dispositivos, né? Outra coisa é você fazer sempre testes de acesso menos privilegiado, né? Esse termo em português, ele fica meio estranho, mas é o acesso least privilege, né? Que a gente também conhece em conceitos de rede, que é basicamente você fazer os testes para garantir que cada usuário só acesse exatamente o que ele precisa acessar, que não tem acesso ao resto das documentações. Por exemplo, eu como pré-venda, hoje na Logicais só tenho acesso às ferramentas que eu de fato preciso usar, a documentação que eu preciso usar, né? Eu não isso garante que o quê? Que um dispositivo que entre na sua rede não consiga andar lateralmente, verticalmente para acessar, sei lá, sistemas do RH, sistemas de planejamento, por exemplo. Então, é um outro pilar dessa mentalidade que precisa ser levado em conta quando a gente desenvolve uma política de segurança. E por último, é aquela coisa, é pensar no pior caso, né? Você assumir que existe uma violação. Como que você vai lidar com o problema caso ocorra um breach, né? Caso um dispositivo entre. E aí, o que eu posso perder? Quais os perigos dessa violação? Que tipo de acesso que eu preciso bloquear? Qual que vai ser o meu passo a passo, né? O meu checklist de segurança para tratar isso, né? E aí, seguindo nessa linha aí também, né, Rafa, desses pilares que tá aí, o importante é entender que com esse conceito aí, esse mindset do Zero Trust, isso possibilita, né, que a gente também, tendo isso em mente, né, e todas as equipes tendo isso em mente, a gente acaba não bloqueando efetivamente a produtividade do cliente, né? Porque se eu confio, né, e eu sempre duvido, independente de onde está o meu cliente, se ele está na minha rede interna, ou se ele está na casa dele, ou se ele está em outras localidades, a gente acaba, né, eu trago esse conceito para dentro, né, de casa, né, eu entendo que eu sempre vou desconfiar de todo mundo, né, consequentemente, uma vez que eu estou trazendo esses conceitos, e a gente vai discutir aqui um pouquinho mais para frente com algumas funcionalidades, ferramentas, etc., eu acabo não inibindo a produtividade do cliente, né? Então, se ele está numa VPN, por exemplo, não quer dizer que ele está 100% seguro. Então, de repente, eu posso ter outras funcionalidades, né? Que ele talvez esteja acessando determinadas soluções ou aplicações ou até um documento efetivamente, tá? Onde eu vou ter uma rastreabilidade desse documento, ou vou ter uma desconfiança em cima desse documento, onde eu vou colocar soluções em cima desse documento para que isso não seja vazado e ele possa contribuir efetivamente com esse documento, né? Então, acho que isso que é válido em cima desse mindset, né? E a gente acaba tirando um pouco aquele conceito do perímetro, né? Então, o perímetro é importante, ok, mas eu também tenho que me preocupar com outras funcionalidades sem, né, bloquear a produtividade daquele cliente, né? Então, eu posso dizer que ele vai acessar o documento, independente de onde ele quiser, mas eu vou ter o controle em cima desse documento, né? Isso aí. Sempre o acesso dele sempre verificado. E aí você aplicando essa mentalidade, né, nesses principais componentes da sua empresa, você começa a mitigar os riscos, né? Então, hoje o M365, né, as soluções da Microsoft, essa solução especificamente da Microsoft, ela consegue cobrir end-to-end na sua empresa, né? Desde a parte de acesso de identidade até a segurança da sua infra e se baseando nesse mindset, né? Então, isso aqui.
aqui, esse slide aqui, ele é um conselho, né? Um exemplo de como que seria, sei lá, um dia a dia de um funcionário e uma colaboração entre funcionários, né? Então, aqui a gente tem as políticas de acesso condicional já previamente projetadas, né? A gente também tem as ferramentas de visibilidade que a Microsoft provê, né? Que é o Security Graph. E vou passar aqui por esses itens, imaginando, por exemplo, que um cenário real, né? Eu vou editar aqui, eu tô tratando uma oportunidade, fazendo um trabalho junto com o Hélio, né? E colaborando. Então, eu vou tentar acessar, a gente vai editar uma proposta técnica no Word, né? Através do Teams. Então, quando eu acesso essa ferramenta, a solução ela já passa por alguns pontos de identificação, né? Identificação e segurança, como o Azure AD, o Identity Protection, as ferramentas de Single Sign-On. Então, eu, como usuário, estou sendo verificado já, a ferramenta já está verificando se eu sou um usuário seguro, né? Se o meu login faz sentido, da onde eu estou logando, por exemplo. E aí a gente passa pela parte de verificação dos dispositivos, né? Então o Intune vai verificar se meu usuário está dentro, se meu device está dentro das políticas da empresa, né? Vai passar pelo o Azure AD Join, né? Para eu passar também pela verificação de identidade. E aí no meio dessa proposta que a gente está trabalhando juntos, eu recebo um link, né? Um link de um terceiro que a gente trabalha, um outro fornecedor, por exemplo, e eu vou clicar nesse link. Só que esse link, ele é um link, teoricamente, que eu confio, mas que a ferramenta de segurança da parte da camada de aplicação, né, e da nossa infraestrutura, o Office Security Center, o próprio Office ATP, vai fazer a verificação desse link, para ver se ele não é um link maldoso, né, um link que pode ser uma ameaça. Então, também, verifica isso. E aí a gente está tratando aqui, eu pego esse e-mail, falo com o Hélio, beleza, preciso mandar uma informação de, de cartão de crédito para o cliente. Então, eu digito, mas aí as políticas configuradas como o DLP podem garantir que esse e-mail não seja enviado porque é uma informação confidencial. Então, são coisas que as ferramentas da Microsoft, elas já têm esse mindset Zero Trust dentro das próprias funcionalidades, justamente para garantir que, desde a minha identidade até a partir de dados, até a minha rede, sejam protegidos, né? Visto que a gente está falando de um cenário onde eu estou colaborando eu posso estar usando um iPad, o Hélio pode estar usando um celular para editar tudo isso, e a gente vai passar por todas essas camadas, né, no nosso dia a dia de proteção. E eu poderia estar em qualquer lugar, né, Rafa? Assim, Sim. dependendo da localidade aí, a gente poderia estar colaborando junto aí em qualquer localidade. Acho que um ponto importante aqui também é entender que quando a gente fala de segurança em cima da Microsoft, né, a gente não está falando de um produto unicamente, né? A Microsoft costuma dizer que ela tem uma plataforma de segurança, né? Até por ela não ser uma empresa de nicho, né? Então, hoje você tem as empresas de nicho que trabalham só com identidade, você tem as empresas que trabalham só com DLP, as empresas que trabalham só na proteção do endpoint ou só na gestão daquele endpoint, né? As soluções da Microsoft aqui, quando a gente fala e até o nosso assunto principal aqui, que é a gestão dos dispositivos, eles se complementam com outras soluções, né? Então, quando a gente fala da gestão do dispositivo, ele se complementa com soluções de identidade, por exemplo, né? Quando a gente fala com soluções de DLP, né? Então, e também na solução do perímetro, né? Hoje a identidade, a Microsoft entende que o seu perímetro hoje é sua identidade, né? Então, quanto melhor tiver as proteções e os rastreamentos da sua identidade, melhor, né? Então, quanto mais você puder usar os recursos de single sign-on, melhor também, né? E tanto para a produtividade do cliente, como também para você poder ter mais segurança, né? Então, esses são pontos importantes, né, que a Microsoft entende, e esse conceito do Zero Trust
se a Microsoft, quando desenvolveu isso tudo, pensou muito em cima desse conceito, né? De que ela não... E até pelo mote também do Office 365 e do Microsoft 365, de que você possa ter ele, acessar ele de qualquer lugar, né? E assim, um ponto legal aí, reforçando tudo que já foi dito por vocês dois, é que a suíte de soluções ela converge para um ponto importante que é a visibilidade. Então, com o Security Graph, né, que é citado aqui como parte da análise do ambiente, ele é fundamental para saber o que está acontecendo no seu ambiente, como mitigar, né, as ameaças e os riscos. Então, por ele trazer toda essa visibilidade centralizada de todos esses pontos de segurança que foram citados aí pelo Rafael e pelo Hélio, o legal é saber onde está ocorrendo o incidente, se é realmente um incidente, se é um comportamento normal do seu ambiente. Então, evita aquela questão de repente, ter mais bloqueios do que é necessário, acabar gerando impactos operacionais ou então qualquer tipo de problema para mitigar aquele famoso falso positivo que todo mundo aqui conhece, que acontecia bastante nas soluções, acontece bastante nas soluções tradicionais de segurança, né? Quando se começou a implementar soluções de anti-spam, soluções de Web Application Firewall, ou então soluções de proxy, se tinha demais esses incidentes com falsos positivos, você acabava bloqueando e-mails válidos, bloqueando aplicações importantes para o seu negócio e ocorrendo outros incidentes porque você tinha a camada de segurança sem a visibilidade necessária. Então, com essa visibilidade clara que todos esses indicadores trazem de forma centralizada, fica mais fácil administrar isso, consequentemente, você acaba tendo menos impacto e mais agilidade. Isso é bastante importante, isso falando de segurança e na dinâmica que a gente tem hoje das operações, né? E como também tratar os incidentes, né, Wagner? Assim, Exatamente. no passado as pessoas se preocupavam tanto em proteger, que quando acontecia um incidente, né, um incidente de segurança, não sabia o que fazer, né? Então, quando traz essas soluções para cá, né, põe nesse contexto e a gente consegue identificar sempre, quando acontece um incidente, rapidamente a gente consegue bloquear aquele incidente, o que acaba não proliferando para outras máquinas ou para outros servidores ou outras aplicações até, né? Então, mais importante que proteger é saber o que fazer quando acontece um problema, né? Aí. Não, e aí puxando também esse gancho de como proceder, né, é importante a gente ter uma abordagem baseada para criar essas políticas, no sentido de como, baseado em que eu vou bloquear um acesso, baseado em que eu vou pedir um MFA, né, um fator de, um Segundo fator, né? o o Multifactor Authentication, né? Esqueci o termo. Mas aí você pode começar nesse sizing fazendo essas perguntas, né? Quem que está acessando? Da onde está acessando? Qual que é o risco do usuário? Se é um usuário que viaja muito para outros países, sei lá, viajou para um país que a sua empresa não tem filial, por exemplo, né? Que tipo de aplicativo que ele vai estar acessando? Qual que é a saúde do dispositivo, se o dispositivo dele já teve algum problema anteriormente, como é que está agora, né? Porque com a visão de gerência você consegue ter esse tipo de coisa. E aí, baseado nessas perguntas, você consegue determinar que tipo de controle que você vai ter no acesso dos usuários. Então, dependendo daquelas respostas, você pode permitir, exigir o MFA, que eu falei, forçar um reset de senha, né? Às vezes, putz, várias pessoas aqui, eu imagino que já receberam algum e-mail de quando você acessa um dispositivo novo para fazer um login em um outro aplicativo, você recebe um e-mail lá falando, olha, sua conta foi acessada do IP tal, você quer validar esse acesso ou não? E aí, se você dá não fui eu que acessei, ele te força algumas medidas, como o reset de senha, por exemplo, né? E aí você pode até customizar de formas mais específicas, como, eu vou permitir só que o usuário acesse uma parte da minha aplicação, né? E diversas outras políticas. Então, quando a gente junta esses dois cenários, né, o Zero Trust com essa base dessas condições de acesso, a gente tem a validação, né, de quem é o usuário, de como, da onde que ele está vindo,
né? Aí a solução faz toda essa parte, tem toda essa parte de machine learning, de avaliação em tempo real dessas condições, isso tudo sem overhead para o usuário final. Então você não vai precisar entrar numa fila, ficar alguns minutos lá para ser verificado. Não, a solução já faz isso de forma no background, então é coisa de segundos, onde isso pode ser aprovado ou não e essa decisão pode ser tomada, né? E aí, baseado nessas políticas que você desenhou dentro da empresa, as ações são tomadas e isso pode ser para qualquer tipo de solução que o usuário final vai precisar acessar. Uma solução que está na nuvem pública, hospedada na Azure, se é um desenvolvedor que ele está usando alguma chamada utilizando algum software na nuvem também, isso pode ser bloqueado, e até para aplicativos on-premise, né, dentro da sua rede corporativa. Então, Pode falar. Pode falar. Depois eu comento aí. Não, é só complementando o que o Rafa comentou aí, que vocês veem que as soluções meio que se complementam aqui, né? Então, quando a gente olha esse slide, ele é bem ilustrativo, você consegue ver que não é uma solução só que está trabalhando sozinha aqui, né? O Condition Access é a base de tudo, mas a gente tem outras informações aqui também, né? E baseada nas políticas, e principalmente nas soluções de Machine Learning, que a Microsoft cada vez mais, e inteligência artificial vem trazendo para os seus produtos, né? Isso acaba facilitando muito aí nas coisas. Então, quando a gente fala desse RISC, Session RISC, né? Real Time Evaluation Engine, né? Então, por trás disso aqui existe toda uma inteligência que a Microsoft adquiriu aí, das 3 nuvens que ela utiliza hoje, né? Então, você tem Dynamics, você tem o Azure, tem o Microsoft 365, né? Além disso, você tem ainda todo o Outlook.com, né? E o Xbox. Então, isso são motivadores de ataques, né? Então, ela tem profissionais lá dedicados 24/7 lá para identificar possíveis incidentes, né? E com isso ela consegue trazer inteligência para os outros produtos, né? E facilitando nessa mitigação de risco. Então, quando a gente fala que a gente vai, se ele entender que tem uma identidade que pode estar comprometida, né, ela pode forçar que aquela identidade seja feita um reset ou até mesmo bloquear aquela identidade para que ela não tenha mais acesso. Né? E sem, mais uma vez, né, sem inibir o usuário de ter sua produtividade. Né? Não prejudica, né, a experiência final. O simples login do usuário na ferramenta já tem toda essa tecnologia envolvida aí por trás que garante justamente o acesso seguro, né, das aplicações. E quando a gente fala de identidade aqui também, né, a gente vê que a gente consegue também integrar com outros provedores de identidade também, né, fazendo federação, usando a sua própria conta Microsoft, assim como outros gestores de identidade aqui, como Google ID, etc, né. Então, cada vez mais isso está sendo comum dentro das plataformas aí da Microsoft. E aí, agora falando um pouquinho sobre as soluções da Microsoft, como elas funcionam, né, para você fazer esse gerenciamento dos dispositivos, como o Hélio falou, e reforçando aqui nesse slide, são soluções baseadas em nuvem, né? E qual que é a vantagem disso? Então, você melhora a segurança utilizando aquelas tecnologias, né? Você consegue integrar outras tecnologias que a Microsoft já usa em outras soluções, por exemplo. Com isso, a empresa aprende mais sobre as ameaças e consegue aplicar isso para o resto das soluções dela. Você tem uma camada onde você consegue ajudar a TI a priorizar e conectar ela a essa visão de segurança. Então, vou passar aí mais para frente, que você tem uma visibilidade melhor do que está acontecendo na rede, você tem um dashboard customizável, né, para facilitar essa integração entre as duas equipes. Você vai melhorar a experiência do usuário final, porque a partir do momento que você consegue simplesmente deixar uma tela de single sign-on ou com que o usuário se conecte usando a conta do Google dele, por exemplo, é tudo muito rápido e tudo muito mais seguro, né? E a partir desse tipo de solução da nuvem e com a parte de dashboard customizável, você tem acesso a relatórios, você consegue mostrar, né, provar esse impacto da segurança. Testar, quando você testa novas políticas de segurança na empresa, você consegue ter essa visibilidade de quem está compliant, quem não está. Então, se você
experimenta mudar tais funcionários só vão poder acessar tais sites ou tais aplicações? Como que você vai medir isso? Essas ferramentas conseguem garantir isso para você? Acho que também um negócio legal aqui, nesse ponto também, né, Rafa, é que quando a gente fala de nuvem, o onboard é mais rápido, né? Sim. Já tem uma infraestrutura já tem uma infraestrutura montada, né? Então eu não preciso montar toda uma infraestrutura de servidores locais para me ter esse tipo de recurso, né? Então rapidamente eu posso começar com um grupo pequeno de usuários, vendo as necessidades que eu tenho ali. Então começo com um grupo pequeno de usuários, aí eu vou evoluindo na solução até chegar a Sim. toda a minha empresa, né? Então, isso É é, muito. é bem É, importante isso, porque às vezes você não tem todo o budget de você montar toda uma infraestrutura para atender uma demanda grande assim, né? sim, é muito mais fácil de você começar, né? Essa é a vantagem de soluções em geral, né? E também tem aquela questão do modelo de responsabilidade compartilhada. A partir do momento que você está contratando uma Microsoft para uma solução da Microsoft em nuvem para tomar conta dessa parte, você mitiga muito a questão de erro humano dentro da sua equipe, né? Você não tem servidor dedicado para rodar uma solução de segurança, todas as configurações internas da sua rede que você precisa se preocupar em fazer. Se você fizer alguma coisa errada lá, o risco, né, a responsabilidade está toda dentro da sua equipe de TI. Quando você usa uma solução em nuvem, de acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada, dependendo da solução que você está usando, né, você tira esse risco de dentro da sua empresa. Né? Você utiliza os altos níveis de confiabilidade que uma nuvem traz para você. Então, tem todo esse... Hoje a gente vê, né, nesse cenário de pandemia que a gente está vivendo, tem vários relatórios mostrando que essas soluções a nuvem está virando. Quando a gente, eu não gosto muito desse termo do novo normal, né? Mas a nuvem ela tem se tornado o novo normal da tecnologia, né? Justamente pela dificuldade dos funcionários conseguirem ir lá, botar a mão na massa, fisicamente, localmente, em data center, etc. É muito, muito mais simples você acessar pela internet uma solução e provisionar uma infra em questão de segundos, né? Então, eu acho que as empresas têm hoje já, né, noção do valor da nuvem. Inclusive, o Logicalis também consegue ajudar nesse tipo de solução. E aqui eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma das facilidades que a Microsoft traz hoje, que nesse escopo de gerenciamento de dispositivo é justamente o Endpoint Manager, né? Que ele é uma solução que roda, né, na nuvem e ele englobou as principais soluções de gerenciamento de devices que hoje a Microsoft trabalha. Então, o Intune, o Configuration Manager, né? Tem algumas outras ferramentas de endpoint, como o Autopilot, por exemplo. Então, o Intune já é uma ferramenta consolidada hoje no mercado. Né? É uma ferramenta que faz gerenciamento de PC, por exemplo, administração de segurança de devices. O Configuration Manager é extremamente utilizado no mercado. Né? É difícil a gente encontrar um cliente com uma infraestrutura de Windows Server, por exemplo, que não usa, né, o Configuration Manager. E aí ele faz toda essa parte de gerenciamento de on-premise, também faz gerenciamento de PCs, caso necessário. E aí algumas outras ferramentas como o Desktop Analytics, o Autopilot, né, e outros módulos que eram separados, hoje a Microsoft enxerga tudo isso como uma solução única que é o Endpoint Manager, né, e os módulos internos do Endpoint Manager. Eles acabam integrando, né? Então, você acaba integrando Sim, toda a sua. Você tem uma console mais integrada, né? Onde eu posso ter o gerenciamento tanto do meu ambiente on-premise como dos meus ambientes que estão, os dispositivos que estão fora da minha rede, efetivamente. sim, e isso traz uma experiência única, né, no sentido de tanto o seu time de segurança quanto o time de TI conseguem gerenciar através de um único dashboard, por exemplo, os dispositivos que estão na rede, né? Então, aqui é mais para mostrar que quando você faz uma política de segurança e você vai aplicar ela na sua infra, né? Você consegue aplicar ela para dispositivos desde o Windows Server até o Windows 7, o Windows 10. Então, é
permissiva, né? No sentido de você conseguir aplicar para qualquer tipo de dispositivo que você tem hoje e utiliza hoje para o seu ambiente de colaboração, né? Sem contar os dispositivos móveis, né? Como Sim, com certeza. iOS, né? O Android, né? Aqui nesse slide aqui tem um dashboard de exemplo, né, do Endpoint Manager, que quando você acessa a administração dele, essa solução hoje traz as melhorias de visualização que a gente encontra no Azure, né? Quando você acessa a console da Azure, você consegue customizar dashboard, a visão que você quer ter, o tipo de status que você quer ver lá na Azure, né? E aí o Endpoint Manager ele traz todas essas melhorias. Você consegue customizar esse dashboard, ele já traz tudo mastigado para você, né, as informações que você precisa. Então a gente tem aqui, por exemplo, os dispositivos que estão registrados no Intune. Então aqui nesse exemplo tem macOS, Windows Mobile, que, né, já faz um tempo que a gente não vê muito, mas tem iOS, Android. E aí, como eu falei, se você traz esse dashboard consolidado para a sua equipe de segurança e para a sua equipe de TI, você consegue usar essas informações para desenvolver melhores políticas, né? Desenvolver campanhas dentro da empresa que permitam uma colaboração muito mais eficiente dos seus funcionários usando os dispositivos móveis deles, né? Se você precisa fazer uma aplicação de uma política nova, você consegue preparar o terreno para isso muito mais fácil, né? De uma forma muito mais suave para a sua equipe e remota também, né? Hoje a gente está numa situação onde não é todo mundo que pode voltar para o escritório para fazer aquele suporte local, né? Então, essa daí é uma solução que acaba caindo muito bem em tempos de home office generalizado, né? E além disso, também tem muitas empresas ainda, né, que para o cara poder, né, para o usuário poder fazer uma atualização do seu sistema operacional, ele depende ainda de estar na rede da empresa, né? Então ele precisa fechar o VPN, ou ele precisa até ir ao escritório, né? Quando a gente começa a falar do Endpoint Manager, isso facilita muito, né? Porque ele acaba tendo outros recursos para fazer essas atualizações de patches e vulnerabilidades de segurança, né? Então você consegue ter mais rastreabilidade das máquinas que estão reportando, porque mesmo você tendo um SCCM, às vezes você por a máquina não está dentro da empresa, às vezes ele não consegue reportar isso, né? Para a rede interna, né? Para a console dele, então o endpoint, isso acaba facilitando muito. E outro ponto importante também aqui, acho que dessa solução, é que eu não fico só refém da política de grupo em cima da máquina, né? Então, no passado, a política de grupo era o que efetivamente eu protegia o meu endpoint, né? Então, eu criava baselines muito específicos e às vezes até muito restritivos, né? Que às vezes eu acabava inibindo toda a produtividade daquele cliente por causa de uma group policy, né? E sem contar que às vezes demorava, né? Alguns minutos aí para o usuário fazer logon, porque tinha uma série de recursos de GPO que tinha que cuidar. Quando a gente fala do endpoint, não é que eu abri mão da GPO, mas eu acabo facilitando muito, né? Então, porque eu vou ter GPOs mais enxutas, mais eficientes, né? E com o endpoint eu posso ter outros recursos, outras políticas, dispositivos que vai me garantir a segurança e o compliance daquela máquina. E aí não falando especificamente de um sistema operacional específico, né? Aqui, pronto. Não, às vezes eu clico para abrir a câmera e aí sai do PowerPoint, eu fico clicando muitas vezes até passar o slide. Pronto. Então, pessoal, aqui é para mostrar mais ou menos um cenário de como que um ambiente corporativo e um ambiente Zero Trust, eles se conversam, né? Então, hoje, imagino que muitas empresas têm um cenário padrão, assim, onde você tem os dispositivos com Windows 10, gerenciados pelo SCCM, você tem o AD conectado no Azure AD, por exemplo, né? Toda a segurança baseada em microsegmentação, proxy, o acesso baseado em VPN, acessando alguns serviços do M365, os serviços da Azure também, e alguns outros serviços corporativos, né? Quando a gente fala de um ambiente Zero Trust, você começa a ter um ambiente já com os devices gerenciados pelo Intune, né? Acessando também o Azure AD,
E aí a camada de segurança desses dispositivos já envolve o Intune MDM, que é o Mobile Device Manager, tem o BitLocker, outras funcionalidades mais específicas dessa camada de segurança das soluções da Microsoft, e também a parte de devices, né? O iOS gerenciado, o Android gerenciado, a capacidade de você fazer a autenticação MFA, né? Também, esse ambiente também acessando exatamente os outros serviços corporativos e os serviços do M365 e da Azure, né? Lembrando assim que o cenário comum que a gente vê são esses ambientes trabalhando em conjunto. Então, não é uma empresa que foge 100% de uma rede baseada em perímetro para uma segurança de rede baseada em usuário. Não existe o, o antes e depois, né? Muitas vezes as empresas têm essas duas camadas de ambientes, né, trabalhando em paralelo. Então, a gente tem a Microsoft tem um serviço que é o Cloud Management Gateway, que é justamente para permitir que o usuário acesse a infra, né, corporativa dele sem a VPN. Então, a gente fica com um cenário parecido com esse aqui, onde você tem um ambiente corporativo, né, mais tradicional, usando ferramentas anteriores, né, ou ferramentas mais voltadas para uma rede de perímetro, e você tem um ambiente Zero Trust, né, alguma área específica que vai usar esse tipo de mobilidade. E aqui, bom, para concluir um pouco sobre as funcionalidades de segurança do Microsoft 365, é basicamente o que a gente conversou, né? Você tem toda a parte de proteção da informação, então a solução ela é uma solução focada justamente nos dados, né? A preocupação principal de toda a nossa conversa aqui, de toda a parte de gerenciamento de dispositivos, de o que pode acessar, quem que pode acessar e o que uma ameaça pode causar, é voltada para os dados, né? Ninguém quer ter seus dados vazados, sequestrados, que nem aconteceu recentemente com uma empresa aí de relógios, né, inteligente, e tiveram as informações sequestradas, né, cobraram uns milhões aí de dólares para resolver o problema. Então, você precisa ter uma solução robusta, né, que atenda fim a fim, desde facilitando a produtividade dos seus funcionários, né, facilitando a colaboração dos seus funcionários, e tudo isso usando tecnologias de segurança que garantam que seus dados estejam protegidos, né? Então, como a gente falou antes, você vai ter todo esse correlacionamento de informações, de ameaças passadas, você vai ter ferramentas que permitem a configuração e o provisionamento dessas políticas de segurança, né? Você tem uma camada muito eficaz de gestão de acesso, né, e de identidade. Então, isso tudo garante que sua produtividade seja muito mais tranquila e flua muito melhor, né? Não tem que se preocupar tanto com remediação no futuro. Em termos aí, tempos de cada vez mais existem regulações aí de privacidade, né? Como passar aí a LGPD aí, né? E outras que já estão em vigor aí da União Europeia. Então, o dado cada vez mais ficou no centro é o que tem mais motivação em ser capturado aí, ser invadido, né? Então, quando a gente acaba o objetivo da solução é que você, no final das contas, o seu dado esteja protegido, a integridade desse dado e a privacidade daquele usuário esteja garantida, né? E com isso a gente consegue, com essas ferramentas e com esses conceitos que a gente acabou de falar com vocês aqui, a gente consegue mitigar uma série deles, né? E o endpoint é só um pedacinho ali, né? Mas como o endpoint, e aí entendo que o endpoint é muito importante, porque é o que está ali de cara com o usuário, né? Então, assim, eu vou poder usar o meu desktop, eu vou poder usar meu iPad, meu celular, enfim. Eu vou ter o acesso ali de qualquer lugar e isso é importante que eu tenha a rastreabilidade de onde que está sendo acessado o meu dado, né? A gente, em momento algum, estamos tentando aqui tirar alguma responsabilidade da segurança da rede em si, né? Mas como a gente, inclusive, tiveram outros webinars da Logicais especificamente para esse tipo de solução. Mas como a gente está tratando aqui da parte de mobilidade, né? Como a gente lida diariamente com clientes com essa necessidade de mobilidade e dispositivos, né? De
segurança e gerenciamento dos dispositivos, a gente entende que quando você começa a tratar desse tipo de pulverização de device na sua rede, eles viram pontos de risco, né? Então, por isso que a Microsoft tem esse tipo de solução para justamente garantir a segurança e não prejudicar a, a produtividade, né? Então, é uma solução que é holística, né? Ela engloba todo o cenário de produtividade, de aplicação, de infra da sua empresa atualmente. Então, aqui para concluir nosso bate-papo, tem aqui 7 melhores práticas, né, que a gente vê aí que a Microsoft sugere, que a gente vê que faz sentido também, para você montar, né, se preparar, montar um plano de segurança para o gerenciamento desses dispositivos. Então, a gente vai desde do mapeamento, né, das funções, responsabilidades, né, qual que é o papel do administrador da segurança, qual que é o papel da TI na sua organização, né, entender direitinho para você conseguir conectar esses serviços, né, de uma forma bem definida, né, o famoso SecOps, né, para você poder implementar. É tudo questão de otimizar a interação entre a segurança e o rollout dos dispositivos, né? Você habilitando algumas ferramentas, como o Configuration Manager, por exemplo, para a segurança dos endpoints, né? Aí você vai unificar o gerenciamento. Quando a gente fala de Cloud Native e Cloud Attached, é porque tem soluções hoje que elas conseguem ser tanto on-premise quanto na cloud, né? O próprio Configuration Manager, por exemplo. Então, dependendo do cenário que a sua empresa se encontrar, se ela já tiver uma infra preparada na nuvem, você pode começar a migrar para deixar só Cloud Native, né? Cloud Only, que a gente chama. Ou, mas se você não tiver, ainda tiver um ambiente gerenciado on-premise, você pode integrar os dois, né? Você conseguir minimizar os agentes de segurança, então, quanto menos ferramentas você puder fragmentar, né, a sua segurança, você tem menos riscos, né, menos pontas soltas na sua infra para você gerenciar tudo isso. Então, aqui, assim, essas melhores práticas, elas buscam, basicamente, você tentar integrar o máximo de coisas possíveis para você ter menos complexidade, menos pontas soltas e menos dor de cabeça, né, enxergar, sei lá, menos buraquinhos na sua rede para que as ameaças existam, né? Se você e aí no final tem aqui a implantação de BitLocker e outras seguranças na ponta, né? São as ferramentas de segurança que a Microsoft consegue implementar que são mais físicas, diria assim, né? Ferramentas que bloqueiam o acesso ao seu HD, por exemplo, ferramentas como identificação facial, né? Então, esse tipo de solução, ela também é importante, ela é a primeira camada, né, da segurança do dispositivo. A própria senha que você põe no seu device, ela já protege já o início da proteção de todo o resto do acesso aos dados, né? Então, você tem uma política bem forte sobre isso para os seus usuários, né? Uma política de segurança de senhas fortes que impeçam data de nascimento ou senhas repetidas, né? Ou que o funcionário ande com o post-it grudado na tela do notebook, isso daí já é o principal bloqueio, né, da E segurança. vale salientar aqui também, essas são boas práticas, né? E cada empresa tem sua particularidade, né? Isso, Então, exatamente. tem empresas mais tradicionais, né? Existe também um conflito hoje dentro das empresas, né? Assim, tem muitas gerações dentro das empresas, né? Então, assim, tem alguns desafios que precisam ser. Então, tem pessoas que têm mais facilidade para trabalhar aí com multifactor authentication, tem outros que vai sentir um pouco de resistência. Ah, estão me pedindo um PIN aqui, eu estou pedindo meu celular, enfim. Tem algumas coisas que vai existir sim, mas o importante é ter isso em mente, né? E eu acho que o que facilita da Microsoft é isso, né? As coisas se integram mais fáceis, né? Você já tem alguns recursos muito, como o BitLocker, por exemplo, já nativo dentro do Windows 10, por exemplo, né? Então isso acaba facilitando muito, né? No desenvolvimento das boas práticas. E está sendo também, existe também o Device Score hoje, né? Dentro do coisa que você pode ter ali advisors, insights de como eu posso ir aos poucos ter a maturidade de protegendo o endpoint como um todo. Né? Segue aí, Rafa.
Acho que, Não, acho que era isso aí, né, que a gente tinha que passar para vocês aí. Obrigado aí pela atenção de todos. A gente está disponível aqui, né, para se tiver alguma dúvida a gente poder responder, né? Nosso time aqui também da Logicalis estamos à disposição para vocês aí, caso vocês queiram entrar em algum detalhe mais específico na segurança, como a gente pode te ajudar, o que a gente vem enfrentando aí, a gente está à disposição para ajudar vocês aí no que for necessário. acho que a Joyce está acompanhando o chat aí para ver se tem algum tipo de pergunta, se alguém mandou alguma dúvida. O pessoal está interagindo. Tem uma perguntinha aqui para vocês responderem rapidinho, que a gente também já está com o tempo esgotado aqui. Mas a pergunta que chegou aqui para a gente veio até um pouquinho no começo, que é: por que essa mudança na abordagem de proteção ao usuário é melhor do que os modelos tradicionais? Essa abordagem, ela, como a gente comentou aí na apresentação, ela não é uma abordagem melhor, né? Elas trabalham de formas paralelas, né? Hoje a gente fala de uma abordagem de uma segurança de rede voltada ao usuário, justamente porque, como a gente falou, quando você começa a se preocupar com a mobilidade dos seus colaboradores, você acaba inserindo vários pontos de risco, né? De possíveis ameaças na sua rede. E quando você tem uma abordagem voltada para perímetro, ela concorre diretamente com a capacidade de produtividade e de mobilidade que você tem com esses dispositivos, né? Então, quando você se preocupa em fazer todas aquelas checagens, né, em aplicar todas as boas práticas que as ferramentas da Microsoft trazem para você, a questão da validação do usuário, né, o próprio mindset Zero Trust, quando você vai falar de acesso, políticas, etc., você consegue mitigar os riscos do acesso com esses dispositivos e você não tem mais essa preocupação em expandir, né, em deixar essa expansão de devices exponencial que a gente tem visto aí no mercado com a modernização da TI na sua empresa, né? Então você consegue ter algumas vantagens, principalmente na questão de mobilidade e produtividade, sem tirar, sem aumentar os riscos com a pulverização da tecnologia. Espero ter respondido. Legal. Gente, o nosso tempo aqui terminou. Se vocês tiverem qualquer dúvida, os contatos dos meninos estão aqui, do Rafael, do Hélio, do Wagner, do Salvador. Fiquem à vontade para entrar em contato com eles. A gente espera que vocês tenham gostado. Meninos, muito obrigada pela apresentação. E a gente espera vocês nas próximas edições do nosso Logicalis Webinar Academy. Muito obrigada. Bom dia a todos. Meninos, querem falar alguma coisa? Gostaria de agradecer a presença aí do pessoal, o apoio do Hélio e do Wagner também, e reforçar o que a Joyce falou. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Tem os e-mails aí no último slide. Acho que no convite tinha também os nossos contatos do LinkedIn, né? Então, tenha vontade para tirar dúvidas, qualquer coisa, se sua dúvida não foi respondida aqui, ou se alguma coisa não ficou clara, a gente está à disposição. Obrigado. É isso aí. Obrigado, pessoal. Assim, o assunto é extenso, né? A gente poderia ficar algumas horas aqui conversando do assunto, mas a gente sabe que esse mundo de lives aqui é cada vez mais concorrido aí no nosso tempo, né? Então a ideia era a gente dar um brief mesmo da solução, e caso vocês queiram aí ter mais um bit, mais um detalhe da solução, a gente está disponível aí para ajudar vocês aí nessa jornada. Obrigado. Obrigada, pessoal. Um bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Bom dia. Tchau.